Olá pessoal, professor Gandhi. Hoje, matemática financeira, nós vamos trabalhar a parte de taxas. Como transformar taxas e também a definição de cada taxa, certo? Nós temos taxas proporcionais, taxa equivalentes, taxa nominal, taxa efetiva, taxa real e vamos justamente trabalhar a diferença entre elas, ok? Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui pelo taxa proporcional, que é utilizado no regime de capitalização simples. Lembrando, no regime de capitalização simples, o juro produzido é sempre o mesmo, porque ele vem justamente do capital inicial. Então, a taxa de juro, ela, se você passar um determinado tempo, ela vai se acumular. Por exemplo, o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, basta multiplicar o valor da taxa por 5 ou simplesmente somar essa taxa 5 vezes. Então, o que é que nós percebemos? Que para fazer uma transformação de taxa de forma proporcional, que é do regime de capitalização simples, se eu estou num tempo menor, tipo um mês, e quero transformar para ano, basta multiplicar por 12. O contrário também acontece. Se eu estou em ano e quero chegar no mês, eu tenho que dividir por 12. Então, por que eu faço apenas multiplicações e divisões? Porque justamente essa acumulação vem de uma soma. Perfeito? Então, de forma resumida, olha o bizu que eu dou para vocês. Ó, dica grande para vocês. Ó. Se você está numa taxa de tempo menor e quer ir para uma taxa de tempo maior, você sempre multiplica. E se você está do tempo maior para o menor, você divide. Ó, de mês para ano, multiplica. De ano para mês, você divide. Mas nós não temos apenas ano e mês, né? Nós temos a taxa, ela pode se capitalizar em diferentes tempos. Quais seriam esses tempos? Ó, pode ser ao dia, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano. Perfeito? Lembrando, aqui nós vamos trabalhar na matemática financeira. Nós trabalhamos de forma comercial. O que seria o comercial? O mês tem 30 dias e o ano, consequentemente, como são 12 meses, 12 vezes 30, 360 dias. Então, nós vamos trabalhar aqui com o que é chamado ano comercial, 360 dias. Então, um mês tem 30 dias, o bimestre, 2 meses, 60 dias, o trimestre, são 3 meses, 90 dias, o quadrimestre, são 4 meses, justamente 120 dias, o semestre, são 6 meses, 180 dias, e o ano, são 12 meses, 360 dias. Então, vamos aqui um exemplo para a gente poder amarrar esse conceito. Ó, exemplo, 4% ao mês, para transformar para ano. Ora, mês é menor do que ano. Então, vou ter que multiplicar. Então, eu tenho que ver a relação que tem entre os dois. Um ano tem quantos meses? O ano tem 12 meses. Então, eu tenho que multiplicar por 12. Por quê? Porque para cada mês eu vou somar 4. 4 no primeiro, 4 no segundo, até chegar ao 12. Então, basta multiplicar. Multiplicando 4 vezes 12, 48% ao ano. Está transformado. Perfeito? Exemplo 2. Eu quero transformar 3,6% ao semestre para mês. Bom, semestre é maior do que mês. Qual a relação que eu tenho entre os dois? Que um semestre são 6 meses. Então, se eu estou indo do maior para o menor, eu vou dividir. Dividir por quanto? A relação entre eles. Eu vou dividir por 6. Então, 3,6 dividido por 6, nós temos justamente 0,6% ao mês. Esse é o tipo de transformação para taxas proporcionais. Perfeito? Vamos para frente. Bom, vamos trabalhar agora taxa nominal. Bom, a taxa nominal é aquela que ela vem expressa em um determinado tempo
mas a capitalização, ou seja, a forma que ela rende juros, é de outra. Então, com isso, ela se torna uma taxa, digamos assim, aparente, porque ela é uma taxa de juros compostos. Ela não é uma taxa de juros simples. Então, no juro composto, se suponhamos, né, ela é aparente, quando ela é transformada para a sua data real, ela com certeza ela será modificada. Perfeito? Então, como é que faz a transformação? Isso é importante por quê? Porque grande parte das taxas, elas são nominais. Normalmente a taxa nominal ela vem ao ano, mas ela vem capitalizada de forma diferente, ou mensal, ou bimestral, ou trimestral, semestral e assim por diante. E aí, de acordo com que ela vem capitalizada, você transforma tudo. Então, se ela vem capitalizada mensalmente, então você tem que transformar a taxa para mês e o tempo também para mês, se não tiver em mês. Se for bimestre, tudo para bimestre. Se for semestre, tudo para semestre. Taxa e tempo, certo? Então, vamos aqui fazer o exemplo de como é que vem, né, o formato dessa taxa e como faz a transformação. A transformação é de forma simples, porque a transformação é de forma proporcional, certo? Então vamos lá, o exemplo. Ó. 12% ao ano, capitalizada mensalmente. Tá vendo como é o formato dela? Normalmente ela vem um ano e vem dizendo como ela é capitalizada. Então, na verdade, essa taxa ela não é anual, essa taxa é mensal. Se eu for transformar a taxa mensal ao ano em juros compostos, não dá 12%. Certo? Nós vamos ver justamente isso em taxa efetiva, onde nós vamos trabalhar esses mesmos exemplos. Então, vou transformar para mês. 12 por 12, 1% ao mês. Lembrando, quando for fazer um cálculo de juros compostos, a qual a taxa vem a nominal, você tem que observar que você tem que transformar a taxa e o tempo. Tá certo? Bom, outro exemplo. 18% capitalizado trimestralmente. Então tem que transformar essa taxa de ano para trimestre de forma proporcional, apenas dividindo. Então, quantos trimestres tem um ano? Um ano tem 4 trimestres, então eu vou dividir o 18 por 4. Então dá 4,5% ao trimestre. Lembrando, o tempo também tem que ser transformado para trimestre quando se for fazer o cálculo, certo? Essa é a transformação que nós temos para a taxa nominal. Tem que transformar sempre, ok? Para qual tempo ela está se capitalizando, rendendo juros. Vamos agora para o próximo assunto, que é taxa efetiva. Bom, na taxa efetiva é justamente aquela que expressa um período igual ao da formação e incorporação de juros ao capital. Agora há pouco nós falamos justamente da taxa nominal, que é uma taxa aparente. Olha aquele primeiro exemplo, 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, a taxa aparente, ela dizer que tem 12% ao ano, só que a capitalização dela é mensal. Então, na verdade, ela tem 1% ao mês. É essa taxa que nós vamos trabalhar. E, efetivamente, esse 1% ao mês seria quanto ao ano? Para justamente fazer a comparação com a taxa nominal. Muitas vezes você vai fechar um contrato e o que está descrito lá é a taxa nominal. E essa taxa nominal está capitalizada mensalmente. Então, ela oculta qual o valor real dela. E às vezes o cliente ou quem está emprestando dinheiro não tem noção disso. Olha aqui, vamos para o exemplo. Ó. Nós vimos agora no exemplo que nós tínhamos 12% ao ano, capitalizado mensalmente, dá 1% ao mês. Agora, quanto isso realmente será ao ano? Então, vamos retomar o cálculo. Só que o cálculo aqui é de juro composto. Então, ao invés de multiplicar, nós temos a potência, porque nós vamos multiplicar sucessivamente essa taxa. Então, para você trabalhar em juro composto de forma sucessiva, você sempre tem que somar 1, porque esse 1% ele é aumento. Então, aumenta em cima de quem? Em cima de algo que você já tem, que é 1 inteiro. Então, sempre eu vou ter o quê? Ó? Olha aqui como é que vai ficar. 1, sempre tem que somar 1, mais a taxa. Ok? Perfeito. Quer transformar para onde? Para ano.
Então, por isso que é elevado a 12. Professor, porque é uma potência ao invés de multiplicação? Porque nós estamos trabalhando com juros compostos, ok? Então, somando dá 101 é elevado a 12. E se eu multiplicar 101 vezes 101 vezes 101 vezes 101 12 vezes, eu tenho justamente 1,1268, ok? Perfeito? Que dá quanto? 0,1268. Professor, cadê o 1? Nós tiramos o 1, porque o 1 é o que você já tem. Lembre, no início nós acrescentamos, no final nós tiramos. Tá certo? Então, do 1% ao mês em juro composto significa 12,68% ao ano. Tá certo? E nominalmente tinha quanto? 12. Opa. Nominalmente nós tínhamos quanto? Nós tínhamos 12% ao ano. E na verdade é 12,68. Essa é a nossa taxa efetiva. Vamos para o segundo exemplo. 18% ao ano capitalizado trimestralmente. Então encontramos 4,5% ao trimestre. Vamos retomar agora para o ano para saber qual é a real taxa, né? A taxa efetiva disso. Então nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos agora acima, ó. Vamos pegar 1 mais 4,5%, que dá 1,045 e elevar a 4, porque um ano são 4 trimestres. Isso dá 1,1925, tirando 1, 0,1925, ou seja, 19,25%. Então você tem lá um contrato que tem lá dizendo 18% ao ano, certo? Só que na verdade você está pagando 19,25% de forma efetiva. Perfeito? Bom, vamos agora ver como se transforma taxas, né? De tempo menor para tempo maior, de tempo maior para tempo menor, utilizando justamente o que nós chamamos de taxa equivalente. Então, quando nós trabalhamos com taxa equivalente, é a transformação de juros compostos. Bom, então é o seguinte, qual a lógica de você ter uma taxa equivalente? É justamente quando você tem duas taxas que num determinado período ela tem que promover o mesmo montante. Ou seja, você ou trabalhando ao ano, ou ao mês, ou ao dia, ou ao bimestre, não importa. Trabalhando em juros compostos, você vai produzir o mesmo montante, certo? Só que, lembrando, juro composto é aumento sucessivo, é você trabalhar com potência. Então, qual é a relação que eu tenho? A relação que eu tenho é essa aqui. Olha o bizu. Que 1 mais a taxa ao ano, sempre você vai trabalhar, né, com a fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital, que multiplica, fator agora de aumento, ó, 1 mais I elevado a N. Então, esse 1 mais I, ou seja, 1 mais a taxa, tem que estar sempre. Certo? Então, o que é que eu tenho de equivalente? Que é a taxa ao ano, 1 mais a taxa ao ano, é igual a 1 mais a taxa ao dia elevado a 360. Porque nós estamos trabalhando com o ano comercial. 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. 1 mais a taxa ao bimestre elevado a 6. 1 mais a taxa ao trimestre elevado a 4. Ao quadrimestre elevado a 3 e ao semestre elevado a 2. Certo? Com isso, eu consigo fazer qualquer transformação entre tempos. Certo? Aqui eu peguei como base o ano. E aí sair fazendo os outros. Ou eu posso pegar qualquer dois dessas igualdades que promovem o mesmo montante. Vamos aqui um exemplo para ficar mais claro. 2% ao mês para ano. Então, qual é a equivalência que eu tenho? A equivalência que eu tenho é essa aqui, ó. Eu vou pegar a taxa ao ano e o equivalente dele em mês. Eu sei que 1 mais a taxa ao ano é igual a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Como eu tenho 2% ao mês, eu vou substituir aqui, ó, 0,02, sempre dividindo por 100. Somando dá 1,02. O que é que eu tenho que fazer? Elevar 1,02 elevado a 12. Multiplicar por ele mesmo 12 vezes, né? Vai dar 1,2682. Aí esse 1 passa para o outro lado agora fazendo a subtração.
Então, tenho que minha taxa ao ano é 0,2682, multiplicando por 100, para voltar a ser porcentagem, 26,82% ao ano. Então, o que é que eu indico? Quando nós estamos trabalhando com juros compostos, nós procuramos justamente trabalhar o tempo e não transformar a taxa, porque transformar a taxa dá trabalho. Então, normalmente a taxa nós não mexemos, a não ser que ela seja uma taxa nominal, que é diferente, né? Temos que transformar para onde ela está capitalizando. Mas normalmente quando é juro composto, nós não trabalhamos a taxa. A taxa nós deixamos do jeito que ela está. Nós modificamos o tempo, para que o tempo fique de acordo com a taxa. Porque transformar a taxa dá trabalho. Isso aqui nós somos de uma taxa de tempo menor para uma taxa de tempo maior, ou seja, de mês para ano. Por isso nós utilizamos potência. Vamos fazer agora um exemplo, quando nós vamos de uma taxa de tempo menor para uma maior. Então vamos transformar de ano para dia. Então, saindo de uma maior para uma menor, nós vamos ter que usar raiz. Menor para maior, potência. Maior para menor, vamos utilizar raiz, porque é justamente o inverso da potência. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu vou pegar justamente agora a taxa. Eu vou pegar justamente essa aqui, ó, a taxa ao ano com a taxa ao dia. Perfeito? Então já substituí aqui a taxa ao ano e eu quero justamente a taxa ao dia. Somei. E esse 360, que é potência, ele passa por outro lado dividindo, ou passa por outro lado em forma de raiz, certo? Só lembrando como faz raiz ou como faz uma potência normal. Ó. Raiz de índice 360 de 1,36 é justamente 1,000854. Professor, relembra aí como é que faz isso. Vamos lá, você vai pegar sua calculadorazinha científica ou celular e vai fazer uma potência normal. Ó. 1,36, certo? Aí vai usar o símbolo da potência que tem aí, ó. Pode ser um circunflexo, pode ser um x elevado a y, ou um y elevado a x, não sei o que é que tem na sua calculadora, depende, né? Pode ser até o celular. Aí, para fazer a raiz, você abre o parênteses, porque a raiz é o inverso da potência. Nós vamos, ó, isso aqui é para fazer potência, mas eu quero calcular a raiz, então sempre tem que ter 1 dividido pelo índice da raiz, que no caso é 360. Então é assim que você faz uma raiz utilizando potência. Você tem que colocar sempre essa divisão, ó, 1 dividido por isso, porque é o inverso, certo? Fechou o parênteses, apertou o igual, vai justamente dar este resultado, perfeito? Esse 1 passa para o outro lado agora em forma de subtração, e eu tenho justamente 0,00854 multiplicando por 100, 0,0854% ao dia. Então, para vocês observarem, não é fácil, né? Dá um pouquinho de trabalho fazer essa transformação de juros compostos, taxa de juros compostos. Então, em juros compostos, normalmente, nós trabalhamos o tempo, transformamos o tempo, ok? Vamos agora para mais um conteúdo. Bom, taxa real. O que seria a taxa real? A taxa real é você calcular digamos assim, a taxa efetiva, certo? Considerando os efeitos da inflação. Por exemplo, às vezes você faz um investimento, vou fazer um investimento na poupança. A poupança está rendendo 6% ao ano. E aí você deixa lá o seu dinheiro durante um ano e pensa que está ganhando de forma real 6%. Só que você não levou em consideração a inflação. O que seria a inflação? Seria justamente o aumento dos preços, digamos assim, o ganho real que você teve, tá certo? Quanto aquele dinheiro vai valer depois de um ano, depende da inflação. Então é isso que vocês vão aprender agora. Isso serve muito para a vida de vocês, tá certo? Porque vocês podem justamente trabalhar os seus rendimentos reais quando você fizer uma aplicação.
Então, a fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. A taxa real, certo? É 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais a taxa de inflação. Nós não vamos utilizar a taxa nominal. Tem que se usar a taxa efetiva. Menos 1, porque sempre nós somos 1, depois temos que tirar. Certo? Então, vamos aqui para um exemplo real. Em 2018, a taxa Selic acumulada foi de 6,5% durante o ano. Já a inflação fechou em 3,75%. Então, o que é que nós queremos fazer aqui? Ó, a taxa Selic teve um rendimento anual de 6,5%. A inflação do período também de 2018 foi 3,75%. Qual foi quem investiu pensando em ganhar 6,5%? Qual foi o real rendimento disso? Vamos jogar na fórmula agora, ó. A taxa real será justamente, ó, a taxa efetiva, que é 6,5%, 1 mais a taxa da inflação, ok? Então, somando dá 1,065 dividido por 1,0375. Essa divisão, ó, dividindo esses dois aqui, ó, dá 1,0265. Menos 1 dá 0,0265 ou 2,65% ao ano. Então, quem estava investindo pensando que ia ganhar 6,5% ao ano, depois de um ano, por conta da inflação, perdeu o que nós chamamos de poder de compra. Perdeu o poder de compra. Então, o dinheiro que ele investiu depois de um ano a 6,5% está valendo em relação ao que ele tinha 2,65%. Ok? Bom, pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Abraço do professor Gante.